Hallo Leute, herzlich willkommen. Unser Thema heute ist, nosso tema hoje é die Artikel im Deutschen, os artigos no alemão, e eu coloquei como subtítulo facetas, usos e funções. Então, nós temos os artigos der, die, das, que a gente já viu, o der, que é o masculino, sendo o artigo definido, então temos der Mann, der Vater, der Hund, der Bus, e para indefinido, ein Mann, ein Vater, ein Hund, ein Bus. O neutro, das, indefinido. Ein, para o das Kind, das Baby, das Pferd, das Schiff. Das Kind, a criança, das Baby, o bebê, das Pferd, o cavalo, das Schiff, o navio. E para o die, do definido, teremos o eine, do indefinido. Então, die Frau, a mulher, die Mutter, a mãe, die Katze, a gata, die U-Bahn, o metrô. Indefinido, eine Frau, uma mulher, eine Mutter, uma mãe, eine Katze, uma gata, eine U-Bahn, um metrô, e como plural, die Männer, die Kinder, die Babys, die Frauen. Então perceba que temos alguns detalhes na formação do plural, que eu não vou comentar aqui agora, mas está marcado aí, né? Então, um momento, então, man, o A vai receber o trema aqui, acrescento o R, no caso de Kind, só acrescento o R, no caso de Baby, acrescento o S, no caso de Frau, o EN. Bom, então temos lá. Enquanto o artigo masculino definido, nós temos o der básico, que eu acabei de comentar, enquanto função de sujeito. Numa frase tipo, o homem se chama Peter, Pedro, o homem se chama Peter, então, der Mann heißt Peter. Der Mann heißt Peter. Quem se chama Peter? Der Mann. Então, temos que der Mann é o sujeito, então o der fica der mesmo. Porém, numa frase do tipo, eu vejo o cachorro. Se eu vejo alguém ou alguma coisa. Se eu faço alguma coisa. Se eu compro alguma coisa. Sempre quando eu tiver esse alguém ou alguma coisa enquanto objeto, chamado objeto direto, eu vou ter, então, essa transformação do der para o den. Então, veja, n, ou então einen, para o indefinido. Então, eu vejo o cachorro, ich sehe den Hund. Ich sehe den Hund. Eu vejo o cachorro. Se fosse eu vejo um cachorro, era só pegar esse einen aqui. Ich sehe einen Hund. Essa é a razão pela qual a gente diz, eu tenho um irmão, ich habe einen Bruder. Aí eu uso esse einen aqui para dizer eu tenho um irmão. Ich habe einen Bruder, porque é der Bruder. Na função de objeto indireto, também vai ocorrer uma alteraçãozinha, que vai ser a mudança para em, dem, e no indefinido einem. Quando isso vai ocorrer? Um verbo tipo dar. Quem dá, dá algo, que seria esse algo, seria o objeto direto, para alguém, a alguém. Esse a alguém é o objeto indireto, e que é expresso no alemão através dessa transformação aqui. Então, toda vez que for um substantivo masculino, ele vai, correspondente a esse ao, vai receber o dem. Então, eu dou ao homem um cachorro, e nota aqui que eu dei uma invertida, né? Eu peguei exatamente como está no alemão, então eu traduzi de forma literal, porque no alemão, esse a quem, o indireto sempre vem primeiro,
Ich gebe dem Mann einen Hund. Então, eu dou ao homem, dem Mann. O que? Einen Hund. Então, nós temos aqui o dativ, e temos aqui, então, o acusativo. Então, tá. Então, há uma série de verbos que vai pedir, no caso, o objeto direto e indireto. Des, eu coloco aqui como objeto de posse. O des nada mais é do que o do. Então, veja, des e no final da palavra daí um E ou ES. Então, este é o cachorro do homem. Das ist der Hund des Mannes. Das ist der Hund des Mannes. Esse é o cachorro do homem. Se fosse do pai, nós temos der Vater. Então, seria das ist der Hund des Vaters. Note que para Vater eu não teria o E, só teria o S. Bruder, irmão. Este é o cachorro do irmão. Das ist der Hund des Bruders. Ok? E assim por diante. O plural, eu vou ter um den e um N no final da palavra. Então, eu presenteio as crianças com um livro. Ich schenke, eu presenteio den Kindern. Atrás da câmera, ein Buch. Ich schenke den Kindern ein Buch. Então, seguindo, para o neutro definido, então veja, o das na função de sujeito, das Kind heißt Peter. Notem que eu só mudei o das Kind, tá? Para vocês verem para verem a regularidade. Das Kind heißt Peter. A criança se chama Peter. E aqui no caso do neutro, quando é objeto direto, não tem mudança. Então vejo que aquela coisa do mudar para o den é só coisa do masculino. Então eu vejo a criança, ich sehe das Kind, normal, o mesmo das. A alteração vai ocorrer enquanto objeto indireto e perceba que é a mesma mudança do masculino, que é o dem, ou então, que é o dem ou einem. Então eu dou à criança um cachorro, veja que eu só alterei aqui de novo, ich gebe dem Kind einen Hund. Ich gebe dem Kind einen Hund. Eu dou à criança um cachorro. Se fosse menina, das Mädchen. Ich gebe dem Mädchen einen Hund. No caso, einen Hund, acusativ, dem Kind, o dativ. Dativ, objeto indireto, einen Hund, o objeto direto. O de posse, mesma coisa, des. Das ist der Hund des Kindes. Des, o ES ou só o S no final da palavra. Este é o cachorro da criança. E o plural, mesma coisa, ich schenke den Kindern ein Buch. Interessante agora fica no caso do feminino, que daí eu vou ter umas mudanças que serão interessantes. De início, o sujeito básico é o die que a gente viu, então só que alterei o nome da pessoa. Die Frau heißt Petra, então a mulher se chama Petra, die Frau heißt Petra. Objeto direto não muda. Ich sehe die Frau, eu vejo a mulher. Se eu quero dizer uma mulher, ich sehe eine Frau, vejo uma mulher. Se eu for usar o possessivo, ich sehe meine Frau, lembrando que daí se eu uso o possessivo, eu já estou dizendo minha mulher ou minha esposa, né? Ich sehe meine Frau. Até aqui, básico, normal. Interessante agora fica aqui. Lembra desse der, que a gente até então conhecia como masculino? Der Vater, der Bruder, der Hund. Então, notem que o der ele vai assumir uma outra função aqui, que vai ser o a acraseado enquanto objeto indireto. Então, a, eine, a uma, ou meine, a minha. Então, eu dou à mulher um cachorro, ich gebe der Frau einen Hund. Ich gebe der Frau einen Hund. Tá, mas eu dou esse cachorro para minha mãe. Então, die Mutter passa para der Mutter. Ich gebe
der Mutter einen Hund. Então, dou à mãe, ou para a mãe, um cachorro. Lembram que sempre foi dito para vocês, memorize artigo, memorize ideia de das, memorize ideia de das. Por que é tão importante? Porque, veja, eu tenho que saber que Frau é feminino. Eu tenho que saber com certeza que é die Frau. Porque se eu vejo num texto esse der Frau, eu posso achar que o der Frau é masculino, e não é. É uma função gramatical, no caso do objeto indireto. Ich gebe der Frau einen Hund. Eu dou à mulher um cachorro. Esse mesmo der, ele vai significar da ou até mesmo das. Então, este é o cachorro da mulher. Das ist der Hund der Frau. Então, perceba, no caso do homem, era des e o S no final, né? Então, este é o cachorro do homem, que a gente acabou de ver. Das ist der Hund des Mannes. E aqui no caso, das ist der Hund der Frau. Se fosse o cachorro da mãe, das ist der Hund der Mutter. Tá? Então, o die passa para der. O den aqui, básico. Ich schenke den Frauen einen Hund. Então, einen Hund, objeto direto. E den Frauen aqui, objeto indireto. Então, num resuminho de novo com relação ao der. O der básico que a gente conhece, masculino sujeito. Der Mann heißt Klaus. O homem se chama Klaus. Der Bus kommt gleich. Der Bus kommt gleich. O ônibus logo vem. Aí nós já temos o mesmo der ali em outra função, que eu só vou saber que está nessa função quando eu vejo a frase. Eu dou à mulher um cachorro. Ich gebe der Frau einen Hund. E a análise da frase aqui vai me mostrar que nessa frase aqui embaixo, esse mesmo der vai estar significando da. Das ist der Hund der Frau. Este é o cachorro da mulher. Notem que o próprio contexto aqui vai me indicar para eu saber quando é da ou quando é esse a aqui, tá? E na frase das ist das Buch der Kinder, este é o livro das crianças, eu, no caso, preciso daí reconhecer as palavras no plural, tá? Das ist das Buch der Kinder. Este é o livro das crianças. Então, de novo, o mesmo der, que até então a gente aprendeu, como masculino, der Mann, der Vater, der Bruder, ele pode significar a ou para a, sendo die que passa para der, né? Então, der Frau para a mulher, ou mesmo da mulher. Então, der Frau, dependendo do contexto, da mulher ou para a mulher. Der Mutter, o artigo básico é die Mutter, nós sabemos, die Mutter. Mas se num texto vocês virem lá der Mutter, vai significar a mãe ou para a mãe, ou então da mãe. A palavra bolsa, die Tasche. Se vocês verem der Tasche, vai significar para a Tasche, para a bolsa ou da bolsa. Por isso é importante saber a forma básica dos artigos. Um outro ponto interessante é a questão das preposições regidas pelo acusativo. Lembram que a gente viu o fugedo lá atrás, né? O que era o fugedo? A palavra com as iniciais daí para für, gegen, entlang, durch und ohne. O ao redor de, mas também é usado para as horas. Por exemplo, às 7, 7, às 8, 8. Também posso dizer às 7 horas, 7 Uhr. Às 8 horas, 8 Uhr. O gegen é contra. Também, em contexto de horas, pode significar por volta de. Então, se eu digo 7 Uhr, 7 Uhr, às 7 horas, são 7 horas em ponto. Se eu digo gegen 7 Uhr, por volta das 7 horas. Entlang, ao longo de, durch, através de, e ohne, sem. Então, o für mais o der vira für den. O livro é para a aula.
Unterricht é aula e é der Unterricht, é masculino. Então, das Buch ist für den Unterricht. O livro é para o pai. Der Vater, der Vater. O für pede com que o der vire den. Então, das Buch ist für den Vater. O livro é por mão. É der Bruder, für, mais der, für den. Das Buch ist für den Bruder. Por isso que eu digo, se o livro é para você, das Buch ist für dich. E daí a gente entra naquele contexto lá da apostila que tem todos aqueles pronomes. Für dich, para você. Für mich, para mim. Für ihn, para ele. Für uns, para nós. E assim por diante. Preposição entlang. Notem que aqui tem quase que uma inversão. Eu caminho ao longo do rio. Ich laufe den Fluss entlang. Eu caminho o rio ao longo. Então, uma coisa meio invertida. Mas só para vocês saberem que esse den Fluss tem a ver com esse entlang. Não é uma frase muito usual, até porque não é um contexto assim muito cotidiano para a gente usar essa preposição entlang. Durch, através. Então, o durch mais o der vira durch den. Achei interessante porque tem uma música, inclusive a música bastante atual, chamada Durch den Sturm. O Sturm eu traduzi como temporal, através do temporal, mas Sturm é chuva forte, tempestade, enfim, algo entre temporal e tempestade aí. Se vocês tiverem curiosidade, procurem no YouTube Durch den Sturm, que é uma música de Helene Fischer. Tá, então, fuguedo é o que acontece, por isso que temos que memorizar as preposições do fuguedo, porque quando aparecer fuguedo e tiver um der, vai passar para den. Para o die e para o das não muda, fica a mesma coisa.